Para o ímpar. Eu fiz sexta-feira. É. Ai, ai. Vamos lá. Graças a Deus. Mais uma noite de estudos. Mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós nos reunimos para comentar, para ler, procurar entender, pesquisar e avaliar a nossa própria consciência perante o Evangelho. Sabemos que muitos não puderam comparecer, mas quando puderem mais tarde poderão ter a oportunidade de ver a gravação. Outros tantos espíritos desencarnados vêm todas as semanas estudar conosco. Então sejam bem-vindos, nossos irmãos, para o estudo da noite. Vamos rogar que este estudo forme uma corrente de luz com as nossas intenções ao redor do Evangelho, que vai alcançar a todos aqueles que nesta noite se encontram com qualquer tipo de necessidade, seja ele física, financeira, emocional, mental ou mesmo espiritual. O Pai nunca abandona seus filhos. Não esquece de os amparar nas suas necessidades, de acordo com as possibilidades e os merecimentos. E nós, que ainda estamos aprendendo, pedimos que tenha, Senhor, um olhar voltado para todos esses irmãos e suas necessidades, mesmo que tu tenha teus próprios desígnios. Nós que estamos aprendendo o amor, que estamos aprendendo o que é a compaixão, precisamos pedir por esses irmãos. Precisamos acreditar que todos eles merecem e precisam de assistência. Também vamos rogar por aqueles nossos irmãos que não conhecem suas leis, Senhor, que não conhecem as leis que o Pai criou, que não conhecem a eternidade da alma, que não conhecem a reencarnação. Aqueles que são os egoístas como nós, orgulhosos, vaidosos, arrogantes e prepotentes, intolerantes, indiferentes, perversos e maldosos, perturbados, perturbadores. Mas todos, independentes de qualquer coisa, nossos irmãos, pois que somos todos filhos do mesmo Pai. E como tal, temos todos que pedir um pelos outros. Que a paz se faça nesta noite ao redor deste estudo, que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Frane. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Senti a sua falta sexta-feira. A sexta-feira aqui deu um lesco-lesco aqui, aí eu não pude participar. Os universitários se desentenderam aqui. Minha filha, a casa cai aqui de vez em quando. Compreendo, mas senti a sua falta. Obrigada, gente. Só uma perguntinha. Eu queria assistir, mas estava muito triste. Houve sobreviventes? Houve. Os mortos e feridos todos se salvaram. É que nem bomba no cemitério, né? Todos se salvam. Isso é normal, são espíritos ainda se afinizando. Minha filha, tem horas que dá uma tristeza. Você não fica triste, não. Não pode ser perfeito 100%. Se você conseguir uma perfeição de 60%, tu bate palma.
Mas tem vezes que dá vontade de fugir, sabia? Mas você foge hoje e volta amanhã. E vamos estudá-los e praticá-los. Exatamente. É o que foi o assunto que nós estamos estudando, né? Exatamente. Né? Eu abri aqui então, agora. Hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, estamos no item 9, né? No quarto ou quinto parágrafo. Não escorraceis, não é isso, Elisa? É isso aí. Isso. Isso aí. Então, vamos Quando lá. eu abri aqui, no meu tem escrito logo aqui em cima: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu lembrei da Consuelo agora, porque é o assunto que a gente está estudando, né? Das afinidades, das famílias espirituais, das famílias sanguíneas. Vamos lá. O estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos mais propriamente no parágrafo: não escorraceis, pois a criancinha que repele sua mãe. Achou, Consuelo? Eu tinha achado. Bom, então vamos lá. Você quer falar alguma coisa, fazer um make-off? Pode seguir. Não, nós estamos no assunto, não. O que a Consuelo falou aí é o assunto. É nós na fita. Nós na fita, meu filho. Eu fiquei impressionada, nós na fita. Nós estamos no item 9, é exatamente a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vamos lá. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Em perfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mas na hora a gente esquece, né? Dá vontade de dar uns cascudos. Né? Dá vontade de sumir, que nem ela disse. Mas a gente vê isso aí, né? A gente vê, né, que nós não estudamos aqui. Eu podia até fazer estudo depois sobre os tipos de família, né? Existem vários tipos de família. E dentro desses tipos de família vai acontecendo, às vezes, essas provas, expiações entre o marido, né? O marido e a esposa. Né? É quando o Emmanuel fala, né, que depois que acaba o namoro, né, os véus são levantados, né? E aí, né, um passa a conhecer. É lá dentro de cada um dos, né? Você é Mas aquela. A convivência é sempre difícil, né, Afrânio? Convivência é difícil, eu acho que qualquer pessoa. É igual um grande BBB, né? Não, veja bem, a questão da convivência ser difícil realmente é a nossa, né, inferioridade, imaturidade, etc. Isso que leva a essa convivência difícil. Mas nós não estamos falando dessa convivência difícil, não. Nós estamos falando daquela que é pior do que uma convivência difícil, né? Pau quebra mesmo. Né? E a gente vê muito isso, infelizmente, né? Casais que realmente... Mas é interessante, é aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Briga, né? Só falta sair no tapa, mas não se meta. Ninguém deve se meter. Daqui a pouco os dois estão... Não é que estão bem, não, né? Parece que é assim, antes de casar, fizeram, né, o compromisso e estão honrando ele. Né? Mas... E quando ocorrem as agressões, não se mete a colher também? Aí já é um caso que, né, tem que partir para a lei, né? Infelizmente. Né? Porque aí, já que as leis de Deus eles não estão obedecendo, ou ele ou ela, né? Aí já tem que se partir para, né, meter a colher mesmo, chamar alguém para ajudar e o caso fica mais sério. A agressão é o de mais animal que uma pessoa pode ter ainda hoje, no dia de hoje. É o de mais animal que essa pessoa ainda carrega consigo. Então, ela realmente é difícil essa convivência. Fica muito complicado.
Apesar que a outra pessoa pode ser uma pessoa santa, perdoar e tudo mais. Mas, né, as agressões extrapolam qualquer limite. Esse é o grande problema. Mas essas agressões, a gente vê também em pais e filhos, né? Mães e filhos. Impressionante. E vice-versa, filhos nos pais, nas mães, né? Então, ele está falando tudo aqui. Um veio para perdoar ou para espiar. E não está conseguindo vencer. Aonde entra o espiritismo nisso aí? Que se isso aqui fosse, assim, colocado mais no mundo, né, ao vulgo, talvez diminuísse muito esse tipo de agressão de violência. Aliás, tudo. A reencarnação explica tudo. A palavra reencarnação, ela tinha que ser mais... O problema é esse, né? Enquanto uns querem puxar para frente, empurrar, no caso, tem uns lá por trás forçando o negócio para trás. Uns querem ir para frente, mas a maioria não quer que vá, quer segurar ou atrasar. E o grande problema nosso é esse, da humanidade em si. É essa palavrinha, reencarnação. No dia que essa lei for realmente conhecida por todos e todas, né, aceita, né, e é o que é mais interessante, também começar a entender seus mecanismos. O mundo muda. Né? Agora, é aquele negócio. Né? A gente tem que estar preparado para receber isso e aceitar numa boa e pensar nisso. Né? Aquela questão da consciência tem que estar desperta mesmo, que é para passar sempre o que o Kardec fala, né? Crivo da razão. Nós temos que pensar. A razão tem que funcionar. É aceitar não cegamente. A fé raciocinada, não a fé cega. Isso diminuiria muito, muito a criminalidade, assalto, agressões, tudo isso. O Espiritismo está aqui nos mostrando isso. Nós já não temos mais justificativas para continuar nesse erro. E nós temos dificuldade de não... Tudo bem que a gente não chega mais a agredir ninguém, né? Apesar que eu tenho minhas dúvidas em relação a Elisa, né? Outras vezes tenho até medo, Sim. mas tudo bem. Logo eu. Pois é. Mas essa questão desses Foi assim que ela relacionamentos... machucou a mão, Afrânio. Foi assim que ela machucou a mão. Tá vendo? Como é que a gente, pensando bem, como é que a gente chega lá? Tadinha dela. E alguém se machucou também, né? Alguém deve ter se machucado também, né? O prego na parede. Ué, Elisa, a gente tem que descontar em algum lugar, nem que seja no prego, né? Pelo amor de Deus. Esse desconto foi o pior que eu escolhi. Mas é por aí mesmo, né? Então é isso aí. Essa questão aqui que nós estamos aprendendo hoje, nós estamos aprendendo mais do que um mecanismo da reencarnação. É o que rege tudo. Aqueles muito simpáticos, aqueles muito antipáticos e aqueles que se odeiam. Isso, né? Quando o mundo compreender, nossa Senhora, o mundo será outro, com certeza. É o que vai falar aqui agora. Você acha que existe família margarina? O que é a família margarina? Anúncio de família margarina. Feliz. Aquela felicidade toda de manhã cedo, todo mundo se amando, todo mundo, sabe? Aquela coisa assim. Você acha que isso existe? Sem problemas nenhum? Não existe. Nesse mundo, não. No próximo, nesse que nós estamos entrando, pode ser que venha a existir, mas no mundo atual, não. Porque a maioria dos nossos casamentos são casamentos de provações, a maioria nossa família são famílias de provas e muitas de expiações, né? Então, não existe. Isso assim, é mais assim é um comercial mesmo, como fosse para vender. Tá?
Inclusive, não, o que a gente também acha que é problema, que é dor, que é sofrimento, que é aparar arestas, na realidade é ganhar experiência, para no futuro chegar à família Margarina real, né? Família real, feliz. Por enquanto, nossas as reencarnações, a gente vai vendo que é complicado, né? Pode ser, a gente vê as famílias dos espíritas, a família né, dos grandes nomes aí, né? Meu Chico Xavier, a família do Chico. Né? Quando fala família, o pai, as duas mães, tanto a mãe como a Maria João de Deus e a Cidade não, eram espíritos diferentes. Mas os próprios filhos e irmãos do Chico, os irmãos de Jesus, né, gente? Vamos um pouquinho além do Chico, vamos de Jesus. Que é a minha mãe, que são meus irmãos, né? O próprio Jesus fala sobre isso, da família que não é margarina. Né? Deve ser de qualquer outro produto que bastante azedo. Família Limão. Né? Família Limão. O próprio Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Na realidade, quando a gente alcançar, né, é o que nós estamos lendo aqui nesse capítulo, né? Alcançar isso aí sim. Mas eu não conheço nenhuma, Conselho. Tu conhece? Elisa, Eu conhece? Não. Conheço. Para começar, todos nós somos espíritos ainda muito assim desequilibrados, desarmonizados, né? E junto com o outro também no mesmo estado, que nós nos unimos por sintonia. Ainda tem os amiguinhos que ajudam a gente a beça, né? Eu nem falo deles, eles estão fazendo o dever deles. A gente tem que aprender, né, se comportar para ensinar eles também eles desistirem da gente ou ficarem do nosso lado, né? Até isso. Nessa turma aí de fora, né? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Nós vamos chegar lá, Consuelo. Não sei quando, mas nós vamos. Mas o que é que vai falar aí agora? Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. E aí? Um de nós é culpado. E não interessa qual é o papel dos pais. Eu estou falando mãe aqui, mas são o papel dos pais, não interessa. Não é isso aí, né? É ensinar. É a missão dos pais. Né? Nós temos essa missão, esse encargo. E eles, quando também tiverem as suas famílias, os nossos filhos, também vão ter suas missões. Então, se a gente pensasse, um de nós é culpado, então vou passar, a partir do princípio que sou eu, a gente vai ter mais facilidade de, né, vou tentar consertar, tentar, né, acalmar aqueles ânimos e, né, haver um relacionamento melhor. Mas o nosso orgulho deixa falar que eu sou culpado? Se tudo que acontece ao meu redor, mesmo que seja eu que tenha causado alguma coisa, eu vou procurar um culpado para depois falar, peraí, não foi fulano não, nem ninguém, não fui eu mesmo. Até eu tomar vergonha na cara, voltar à realidade, que fui eu que realmente... Né? Qualquer coisinha que acontece, a gente procura o culpado. Tem uma história daquele cara que velejou ao redor do mundo sozinho, Almir Klink. Vocês conhecem a história? Qual delas? É uma que ele estava sozinho naquele barco, né? No veleiro, né? Quando ele chegou lá depois da Argentina, aquela terra frutal, houve assim, não estava previsto, ele ficou preso mais de uma semana por causa de uma tempestade que fechou uma saída lá onde ele estava, né? Para ele continuar velejando, teve que esperar mais ou menos uma semana para normalizar e sair. Nesse meio tempo, ele começou a ficar agitado, andava para lá, andava para cá, aquele frio, aquele negócio todo, até que um dia ele deu uma topada feia num banquinho que estava no meio do caminho. Não vou falar os palavrões que ele falou, não. E no final ele falou, quem foi esse palavrões que deixou esse banco no meio do caminho? Quem estava com ele? Ele.
Então, ele conta essa história rindo, né? Mas quando a gente escuta essa história, nós. Quem é o culpado? Nunca somos nós. Adorei essa história quando eu ouvi a primeira vez. Meu Deus do céu, olha eu aí, procurando sempre alguém para pagar o pato. Verdade. Certo, Consuelo? Certíssimo. Mas muitos dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. E aí? Né? A gente temos que eliminar por meio da educação. Olha só o que está falando aqui, né? Por meio que nós, às vezes, achamos que estamos certos. É uma educação correta, enérgica. Ser enérgico não significa que está errado, não. O não tem um valor enorme. O não, tá? E, às vezes, a gente não utiliza o não. Né? E deixa, né, o sim, muita vontade. E o sim que já está falando aqui. Uma culposa fraqueza. Fraqueza de nossa parte. Culposa fraqueza. Né? E, já nesta vida, um começo de expiação. E aí a gente vê que nós não agimos certo na hora certa e lá na frente, né? A gente pensa, puxa vida, lá atrás eu deveria ter feito isso, deveria ter sido enérgico, deveria ter culposa fraqueza. Isso devia dar em sala de aula. Devia dar em sala de aula, não devia, gente? Ter essa matéria na sala de aula. Tipo assim, Educação Moral e Cívica, o SPB. Sei lá. Não, olha só, é muito difícil, cara. Isso aí devia ser matéria da nossa consciência. Eu acho que já devia vir a matéria escrita, né, no livro da consciência. Se não vem, né? E a gente que não sabe. Ou não quer, né? Mas agora, sabe o que acontece? A gente está falando isso, repetindo. Agora não tem mais jeito, não. Ela está bem escrita lá na consciência. É aquela lei de Deus, na pergunta 621, na letra A, ela fala sobre isso. Quer ver? Está com o livro aí, Elisa? Pergunta 621. Deixa eu só falar um negócio. Se as leis divinas estão na nossa consciência e a gente não conhece, se a eternidade da alma é uma coisa conhecida pela gente por passar em várias reencarnações e a gente não conhece, se a gente não aceita a reencarnação, apesar de estar vivendo uma, o que você acha? Eu não acho nada. Não perdeu, eu né? Não achar. Não Olha perdeu, só. tá certo. Ai, Vê a pergunta 621. Peraí, tá caindo as livros todo aqui. Essa pergunta que você falou aí. 621. Quase lá. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Agora, aqui interessa a gente. Letra A. Letra A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se está aqui, por que ela tem que ser revelada? Porque existe a lei de Deus, ela se baseia naquela regra de ouro. Não fazer aos outros aquilo que não queira que faça contigo. Quem não conhece isso? Eu acho que isso aí todos conhecem, até o índio, né?
Ninguém quer fazer no outro, não quer que Conhecer, faça. tá, conhecer, Então, conhece. Mas aí eu te faço outra pergunta. Quem pensa nisso? então, vamos ler agora a resposta. Você vai entender por que conhece e não faz, não pratica. Vamos lá. Então, ele a esquecera e desprezada. Daí a palavra. Desprezar. A gente conhece, mas a gente despreza a lei. Por isso que nós sofremos. Mas o básico, Afrânio. Mas como é que você pode esquecer? Eu não digo nem esquecer, né? Durante o crescimento, você aprende determinadas coisas que são erradas. Você sabe que é errado. Você sabe que é errado usar drogas. Você sabe que é errado roubar. Você sabe que é errado estuprar. Você sabe que é errado pedofilia, né? E esses atos são feitos por pessoas de todas as classes culturais, classes níveis sociais, intelectuais, etc. tudo, tudo. E você vai dizer, não, mas é só pelo fulaninho ali que não. Não, todos. Às vezes, pessoas do mais top, tem pedofilia lá dentro, quer dizer, como é que pode isso? Né? Se sabe que é errado, sabe mesmo que é errado. Né? A segunda palavra, desprezar. Consuelo, eu fiz aqui um banquete para você. Ah, Francis, não estou afim não, tá? Ou seja, não, tá entendendo? Desprezar, Entendi. tá? Fazer algo para te agradar, para você se sentir bem, para você ser feliz. Quero não. Então, desprezar. Então, o que acontece? Nós conhecemos as leis, nós sentimos as leis, elas estão em nossa consciência, todos nós temos noções, certo? Que há limites, do certo e errado, há limites, mas temos essa noção. Mas aquilo mais grosseiro que existe, que é tudo isso que você falou, todo mundo sabe que está errado. E despreza as leis. Porque o castigo nem sempre é imediato. Às vezes não é nem agora encarnado, é quando desencarna, é a próxima reencarnação. Mas é a partir do momento que nós vamos, né, através da dor, do sofrimento, né, adquirindo experiências, uma hora nós vamos falar, chega de sofrer. Tem uma igreja que fala isso, né? Pare de sofrer. Pois é, pare de sofrer. Aí nós vamos começar a prestar atenção e querer conhecer essas leis que nós desprezamos. É o resto da resposta que fala aí. Né? Quis, lê eles. Quis, então. Então, Deus lhe fosse lembrada. Então, desde que o mundo é mundo, vem aqui missionários, vem profetas, vem o Buda, vem o Krishna, vem o Confúcio, vem o Sócrates, vem, né, Maomé e outros N profetas, o quê? São missionários de Deus para nos relembrar as leis. Nos mostrar, olha, vocês estão de novo indo pelo caminho errado. Não pega o atalho, vá pelo caminho correto. E Deus está sempre nos dando essas oportunidades de relembrar essas leis, de aprender elas para não desprezá-las mais. A gente pega qualquer livro que tem na Bíblia, ou qualquer um desses, e vai explicando isso para a gente. Mas Às vezes, toda criança vai ter um pai e uma mãe para poder colocá-la no caminho certo. E as crianças que não têm isso, como que Deus, elas nasceram e se viram sozinhas, né? A gente sabe que isso existe. tem, Né? elas estão em aprendizado também, Consuelo, estão em aprendizado. A gente, quando vê, infelizmente, um exemplo que tem um pouco a ver com isso, os casais que ficam desesperados, que casam e não conseguem ter filhos. Tentam mil e uma coisa para ter um filho, não consegue, até que finalmente resolvem adotar. Acho que todo mundo já viu isso, não, né? Por que esse casal não pode ter filho? E por que querem tanto ter os filhos? Porque em outras vidas não souberam se utilizar da maternidade e da paternidade como deveriam.
Hoje eles estão numa expiação, hoje que eles sabem que tem débitos a resgatar com certos espíritos e não conseguem trazê-los aqui. Aí por onde vem? Pela adoção. Ou pela na barriga de aluguel. Mas a gente vê o desespero desses casais, das mulheres e dos homens, né? Querem desesperadamente e não conseguem. Então, é a mesma coisa que essa criança abandonada. Nós falamos dos pais, agora vamos falar dos filhos, né? Essa criança abandonada é um espírito antigo que, infelizmente, né, aprontou muito, de repente até aprontou com crianças também, né? E agora ele vem passar uma situação mesmo ruim, difícil, para depois, né, com o tempo, aquilo que nós já falamos do livro Paredes e Redenção, né? Os dois que tiveram que vir um cego e um sem perna, para depois começarem a dar valor um ao outro. É isso que acontece. Né? As leis de Deus não erra. Nós que não conseguimos enxergar muito adiante, né? Isso dói o nosso coração. E por que dói o coração da sociedade? Porque que nem lá em Campos de Repouso, nosso lar. Aí, nosso lar, a pessoa não trabalha, não faz muito por onde merecer, está às vezes ali por causa de crédito de outras pessoas. Logicamente, não fica muito tempo, vai ter que voltar logo para cá. Mas a sociedade tinha que agir dessa forma aqui, procurar meios de que esses espíritos que estão aqui, passando por essas provas dificílimas, né, tivessem condições, pelo menos, ter um mínimo de subsistência. Um mínimo de subsistência. E a nossa sociedade, nós, a humanidade, falha nisso. Quando nós chegarmos, o livro Paulo Estevam, quando Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho, Gamaliel vai ver e vai comentar, vai pensar, aliás. E Jesus, né, ensinou isso, esse lado caritativo, né? Estava lá os discípulos ajudando aqueles órfãos, aquelas, né, crianças, as mulheres, os velhinhos. E Gamaliel olha e compreende aqui de imediato. Gamaliel é um espírito também muito evoluído para a época dele. Ele olha e fala, foi aí o judaísmo falhou. Ele reconhece. Quer dizer, Gamaliel reconheceu isso que eu estou falando aqui há 2000 anos atrás. Nós ainda estamos no falar também, não estamos agindo, né? Mas pelo menos já estão começando a reconhecer isso. A humanidade, ninguém era para sofrer. Enquanto um sofrer, a humanidade toda está sofrendo em débito com esse que está nesse sofredor. É um caso muito sério. Mas também vai passar. E agora nós estamos, lembrando sempre, período de transição. Né? Como fala Emmanuel, os umbrais estão vazios. Está todo mundo aí. Vem todo mundo para cá ter sua oportunidade. Para depois não falar, puxa vida, se eu tivesse tido uma oportunidade, né, eu tinha conseguido. Está tendo. Todo mundo está tendo oportunidade. 2 carnavais no ano, você acha que isso é o quê? Oportunidade. Para tirar justamente a turma lá de baixo, trazer para cá para a folia, lá, ei, né? E vamos aproveitar e botar eles na carne. Isso... Ô, Afrânio, quando uma criança desencarna, uma criança que tem uma vida normal, uma vida tranquila de criança, e uma criança que tem uma vida de bandido, né? Essas traficantes, mas criança mesmo. Ela desencarna e ela se transforma no espírito adulto, já que ela ou ela Não. Vamos lá. O Chico fala que não viu criança nem índio no plano, nos umbrais, nos abismos. Não viu. Criança, quando desencarna, geralmente tem os lugares. Tá? Por isso que inventaram a história do limbo. Né? As crianças, quando desencarnam, você lê o livro Entre a Terra e o Céu, você vai compreender. Existem os postos de assistência para crianças. Inclusive, a Meimei está lá como o nome de irmã Blandina. Tá? E, de acordo com a evolução do espírito, ou ele cresce normalmente, como se estivesse aqui no planeta, tá? Ou então, se é um espírito mais adiantado, pode, em poucos dias ou poucos meses, voltar a ser um espírito adulto, digamos assim, tá? Cada caso é um caso. Mas as crianças não ficam zanzando, mesmo que estão participando aí nessas quadrilhas aí, etc., não ficam zanzando no plano espiritual. São levados para lugares determinados.
Agora, se existe lá lugar para o bom e para o mal, realmente essa informação não tem nos livros. Só a informação que são levados para lugares especiais para crianças. Eles não ficam soltos. Não ficam Não. se, tipo assim, obsediando, essas coisas, elas não fazem. Não. Fantasma, isso aí não. Não. De acordo, só o Gasparzinho mesmo que veio dar um susto na gente como criança, né? Mas, de acordo com os livros que a gente, pelo menos que eu lia, a informação que eu tenho é essa. E o Chico fala sobre isso. Criança não fica no plano espiritual para lá e para cá, não. Fica em lugares pré-determinados. Tá? Existe, né, as cuidadoras, e ali, de acordo com a evolução de cada espírito daquele, tá? Vai ser também o seu, como é que se fala? O seu crescimento lá, tanto físico como, né, espiritual, né? As informações que eu conheço são essas. Mais alguma coisa, Elisa, além disso? E bebê? E os Também vai bebês? para o lugar Coisa. certo. Mesma coisa. O Julinho, que é o que desencarna no livro Entre a Terra e o Céu, ele desencarna novinho. Não teve lance que ele desencarnou na praia, já devia ter 6, 7 anos, tem lance que ele teve um lance que ele desencarnou bem, bem novinho mesmo, menos de um ano. E volta para o plano Terra. E o que é pior, se você já leu esse livro, não, Entre a Terra e o Céu? Não. É Acho que bom, esse eu não é bom. tenho, Vai não. falar sobre esse assunto. Vai falar sobre esse. Olha só, o Julinho nasceu 2 vezes com o mesmo problema na garganta, né? 2 vezes. Porque ele tomou um veneno lá na Guerra do Paraguai que dilacerou tudo. Então, as reencarnações dele foi para, né, consertar o Consertar o perispírito. perispírito dele. Jogar para fora, né? Aquela. Né? E aí, no terceiro reencarne dele, é que ele vai ir melhor. É uma história toda ao redor disso, tá? Todo ao redor disso, tá? Tem uma história. É muito bom esse livro, muito bom mesmo, Entre a Terra e o Céu. E é com o Clarencio, tá? O primeiro nosso lá, Clarencio, e esse também é com o Clarencio. Tudo bem? Tá, tudo bem. Então vamos embora, Elisa. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige saber do mundo, porém, desempenhá-la, perdão, vou começar de novo. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Nós comentamos ainda há pouco, né? O papel fundamental do Espiritismo nisso aí. Né? E de outras doutrinas espiritualistas que também. Mas eu acho que doutrina nenhuma, religião nenhuma, explica com tantos detalhes, né, os mecanismos da reencarnação como o Espiritismo. É muita coisa, muita coisa. Graças a Deus, né? E nós estamos aqui aprendendo, né? Que bom, né? Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Olha aí. É fácil realmente a gente ver, né? A gente vê que a criança é um pouco, né, egoísta, um pouco altruísta. Aconteceu um lance interessante uma vez com o meu filho, quando ele começou a estudar no Marcelo da Penha, o Hector. Uma vez ele ia saindo lá da escola, a Margarida ia buscar, que ele era pequenininho, né? E ele brincando tropeçou e caiu. Quando ele caiu no chão, uma outra criança que era da sala dele, mas que estava no outro lado da rua, veio correndo: Hector, tá tudo bem, você se machucou. Olha, uma criança de 6, 7 anos tendo essa atitude. Aí nós vemos. O que aquele ser menino traz dentro dele? Não tivemos mais notícia dele. Depois que o Hector saiu do nosso da Penha, realmente não tivemos mais notícia dele.
Mas né, a gente vê que já é um espírito, né, que já não é tão egoísta e tão orgulhoso, né, já se preocupa com os outros. Né? Eu estou dando esse exemplo porque a gente sempre dá o exemplo pelo lado negativo. Esse é o lado positivo. Então, cabe a nós verificarmos sempre isso. E o mal tem que ser combatido conforme aqui, na raiz. Para que esse período de... quando a gente pega a Revista Espírita de 1858, vem falando sobre a infância em Júpiter. A infância lá é alguns dias. Por que a nossa infância é tão longa? Nossa infância chega a quase 15 anos. 15 anos. Se a gente for botar em termos de hoje, é 20% 15%, 20% da nossa, né, do nosso, digamos assim, tempo de vida. É longa a nossa infância. É para isso. É justamente para os pais terem tempo de pegar esses espíritos rebeldes, recalcitrantes, e consertá-los, procurar consertá-los, corrigi-los. Né? É isso que a infância é tão longa aqui no nosso planeta. E lá em Júpiter, dias, porque não há muito o que fazer. Lá deve ser outras coisas que você aprende para ir para frente, né? Né? Que nem o super-homem, né? Para cima e avante, né? Para cima e avante. Quer comentar alguma coisa? Então vamos. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila consciência. A amargura, muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que, concedido, lhes será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. O tempo tudo conserta. Essa questão aqui nós lemos há 2 aulas atrás, quem quiser anotar aí para uma colinha, a questão que o pai fez de tudo, né, para que os filhos não se transviassem, né, é a questão 583 do Livro dos Espíritos, tá? Que fala, né, que são responsáveis os pais que tudo fizeram e o filho se transviou, né? Mas 583. 583. E a resposta fala legal, não são responsáveis, mas porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto maior, mais pesada é a tarefa, tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Nós só falamos mérito dos pais. Tá? Ganha pontos lá em cima com a espiritualidade. Tá? Então, essa questão aqui que está falando aqui, pergunta 583 do Livro dos Espíritos. Depois vocês leiam com calma, que é uma pergunta muito interessante, né? Vamos lá? Eu quero comentar alguma coisa, Elisa ou Consuelo? Então, Camorria. Não, tá tranquilo. Camorria. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Isso aí tem muito a ver com o nosso projeto reencarnatório, tá? Muito a ver com aquele processo. Eu quero isso. Aí o mentor fala, sei não, meu filho, está pedindo demais. Não tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos sobre isso? Tem, mas não me lembro não disso. Mas tem Provas sim. que podem ser cumpridas, além das forças daquele que pode cumprir. Tem, mas eu não me Também lembro. não estou lembrando. E você comentou, nem passou na minha cabeça. Você ainda lembrou. Nem isso aconteceu comigo. Não teria procurado, né? Eu fico devendo. Tá? Tá. Mas o nosso projeto reencarnatório é muito isso aí. Então, Deus não dá prova superior às forças da gente. Aquela história no ditado popular aí, né? Que ninguém carrega uma cruz mais pesada que os ombros podem, né?
segurar, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Uhum. Provas. É que o meu livro tem aquele, no final, tem aquele... Ah, Você tá. pode Meu não procurar tem. por Meu é muito palavra. antigo. Meu é muito antigo, não tem nada disso ainda, não. Provas. Altruísmo, anticonhecimento antecipado do gênero. Gênero de provas. Gênero de provas, deve ser aí. 522. A pergunta? É. Escolha das provas tem um monte. 522. 522, já achei. Não, vai falar sobre pressentimento. Peraí, deixa eu ver aqui. Ou então, é a 852. 852? Não, é a 864. Êxito e gênero de 864. 864. Peraí. É porque vem dizendo tudo que tem sobre provas. Aí tem que ver as perguntas e olhar qual é. Não, também não é não. Também tá falando não aqui tá falando do Silvio Santos, 864. Tá? A recola que está aqui é Silvio Santos. Depois eu fala o vi. seguinte: a quem tudo que a sorte bota a mão está certo, Silvio Santos. Depois eu vejo. Um amigo meu mineiro também que está lá no Pará, onde o cara botou a mão, uma coisa impressionante. Tá, depois eu vejo. Depois a gente vê. Vamos lá. Então, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Falta a vontade. Então, deixa para amanhã. Deixa o pau comer, que se vire, né? Se não for nessa, vai ser na outra. Peraí. Porque é que o pessoal quando começa a estudar espiritismo, descobre que tem a reencarnação para resolver os problemas que não resolveu na outra, então aí fica assim, então deixa para outra, né? Na próxima eu acerto isso, na próxima eu aprendo, na próxima eu faço, né? Já escutei uma pessoa dizer o que a gente está aprendendo agora não é para a gente praticar agora, é para a gente praticar na próxima. E, gente, a gente tem que tentar sair melhor do que entrou e não é para a gente praticar agora. É uma coisa assim, sabe? Aí nós, agora que nós temos um pouquinho mais de conhecer, né, um pouquinho mais, a gente pensa, né, quanto tempo nós já perdemos, né? Para que perder mais, né? Porque na próxima, será que nós vamos vir em condições físicas ou mentais de repetir com essa tranquilidade que nós estamos tendo agora, né, essas provas? Vão vir mais difíceis e a gente em piores condições? É a finalidade da prova, Frânio? Isso que a gente está falando é a finalidade da prova? Seria 871. Deixa eu ver, 871. Ainda bem que o livro está aqui na minha mão. 871. Caramba, 872 é enorme. 871. Não. Não. A finalidade é que Deus sabe tudo, porque tem gente que falha na prova, né? 9, Aí o Espírito dá uma bronca em Kardec tremendo nessa resposta. Não vou falar sobre isso, não, senão depois Kardec não vai deixar eu dormir em paz. Já basta André Luiz. Basta André Luiz. 946. Deixa eu ver só uma coisa aqui. 946. Tem umas páginas do livro aqui que molhou. 946 já é da Céu e Inferno, né? Já é o quarto livro, né? 926. 946. Não. 42. É de suicídio. Suicídio. Depois eu vejo com calma. Tem que olhar todas as perguntas. Bom, vamos lá. Vamos lá. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles?
A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Entendeu o que nós falamos ainda há pouco sobre a questão? Será que eu vou ter condições de repetir a prova? Como Será? está hoje? Como está sendo hoje a oportunidade de fazer a prova? Vamos lá. É, porque quando repete de ano, o professor muda, né? E o professor é... Aí, peraí, me perdi aqui. Admirai, no entanto, Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento ouviram bem? supremo. É um momento Olha só. supremo. Isso está Fala. em itálico aqui no meu livro, né? Não sei É, como no que é meu para também. Está em itálico. Ou seja, o que a gente tanto tem medo, né? Se apavora, será que eu vou conseguir? É um momento muito, pode-se falar que é um momento crucial da reencarnação. Ou é a nossa prova mesmo pior que nós temos passado, ou então é uma grande oportunidade de crescimento, olha só. Então não devemos ter medo, é encarar mesmo. Interessante que o assunto aqui é gratidão dos filhos, mas tanta informação que vem extra, né? E serve para outras coisas, né? Vamos lá, Elisa. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Doutor Bezerra, né? Quando chegou lá, aquela multidão, olhou na janela, né? Olha só, é por aí. Mas as nossas provas, que são bem menores que a dele, a nossa missão bem, né, em relação a dele, teremos também, né, os nossos, né, prêmios. Né? Volta lá e trabalha um pouquinho mais, que agora tu já aprendeu a trabalhar, vamos repetir isso aí com mais. O Jorge que gosta, né? Pensa logo ir para o Oriente Médio. O Jorge vai ser um perigo lá. Jorge, me deixa. O Jorge vai lá para o Oriente Médio. Ele Fica, fala, Olha só, pastor. Flávio, eu tava, lendo um artigo, eu vi que na Coreia do Norte é proibido ter religião. Você não pode ter o livro nenhum da Bíblia ou Corão, você não pode ter nada referente à religião. E como é que fica o crescimento desses espíritos? Se você não pode ter nenhum tipo de religião, você não pode seguir nenhum tipo de religião, é proibido, lá você só pode adorar o governo, né? Só pode. As pessoas lá são paupérrimas, né? Só quem tem, tem direito às coisas, assim, o pessoal do exército, essas coisas todas. Como é que fica o amadurecimento espiritual dessas pessoas? Aí você imagina que lá, né, os espíritos que estão reencarnados lá devem ter aprontado muito, né? Porque, infelizmente, nós, quando chegamos aos extremos, nós precisamos do mal. Porque nós fizemos muito mal, nós precisamos do mal para nos consertar. Logicamente, por baixo dos panos tem tudo isso que é proibido, com Sim. certeza. Né? Mas esses espíritos têm que passar por essas provações, por essas dificuldades.
Eles devem ficar o tempo todo doidos para, né, fugir de lá, sair de lá, e não pode, por vários motivos. O maior deles é o quê? Medo. O maior motivo que forçam eles a ficar lá, medo do sistema deles lá. Né? Mas eles em si devem estar todos, né, querendo ter uma vida normal, igual eles veem. Querendo ou não, deve ver um pouquinho de televisão, de internet, né, escondido, ver como é o Porque diz mundo. que lá não tem Né? internet, né? Tem internet, tudo é fiscalizado pelo governo, né? Tudo Tudo é isso. pelo governo. E Então, os poderosos lá que mandam nessas pessoas e que fazem, que são eles os responsáveis por tudo isso acontecer, né? Desde o soberano, você já leu Libertação? Tem lá libertação. tem os magistrados. Eles, em nome de Deus, lá nos abismos, né, lá nas cavernas, eles fazem a lei de Deus. Você foi isso, tu vai sofrer por causa disso. Lá, a mulher usaram da hipnose, que ela estava muito enfraquecida. Você é uma mulher, uma loba, olha o que você fez com seus filhos. Né? Você é uma loba. Tá? Consegue fazer uma modificação, né, do perispírito dela, a licantropia, né? Para o outro Mas, lá, olha só, para o outro lá você vai sofrer isso que você estava ele junto dos agiotas, o cara que era professor. Pô, mas eu não sou agiota, eu estou no lugar errado. Não, não, você fez, foi usura com as letras. Ou seja, são pessoas, são espíritos endurecidos que se julgam deuses, também né? representantes de Deus, né? Mas por que Deus deixa isso acontecer? O escândalo é necessário. Aqueles espíritos estão passando por isso, infelizmente, que nós de repente já passamos por tudo isso também. E se não nos cuidarmos agora com um pouquinho mais, né, a responsabilidade aumenta quando você tem um pouquinho mais de conhecimento das leis de Deus, né, podemos passar ainda. Mas, de repente, essas coisas, vê um exemplo, na doutrina espírita tem vários exemplos. O Alarico destruiu Roma, acabou com tudo, né? 2 vezes, com o Alarico e com o Alarico II, que foi o neto dele mesmo, ele é reencarnado. Hoje está no bem. A última reencarnação é o Jesus Gonçalves, daquele centro espírita lá em Jacarepaguá, e o esforço daquele centro espírita, na parte educacional, a educação do espírito, né? E a última vez que eu estive lá, já tem anos, tinha quase 200 crianças na evangelização lá, pra você ter ideia. E ele disse que era. Ainda estou até a área aí, Consuelo. O Mapendi. E diz que a maioria eram os bárbaros. Eles estavam reunindo os bárbaros naquele centro espírita para reeducar aqueles bárbaros. O pessoal que estava com ele lá em Roma. Os godos e visigodos. Aquela turma, gente boa. Então aí se aprendendo. Então ninguém passa por situação nenhuma que, infelizmente, a gente acha que ninguém merece isso, mas provocou. Aquele negócio, vai passando um boi na rua, todo mundo fala, Consuelo, esse bicho é brabo, esse touro aí é brabo pra caramba. Que nada, vou pegar ainda uma capa vermelha para atiçar, ver se ele é brabo mesmo. Tá querendo o quê? Se tu não correr bem, o boi te alcança. E olha só que situação. É. Entendeu? Né? Atiçou, aí é por aí. Aí tu segue a Infelizmente, lei. Então seria assim mesmo, né? A lei segue, não tem jeito. não tem jeito. Aí esses espíritos que estão sofrendo, de uma certa forma, estão sendo disciplinados a seguir uma lei, concorda? Então eles já estão Concordo. progredindo. Já estão progredindo. Já que eles não querem seguir a lei por bem, tá? É na vara. Mas eles estão se disciplinando. Eles estão aprendendo quando pegar uma lei mais, né, a seguir. Tudo que nós vemos muita coisa assim, mas tem muita coisa boa no meio também. E se eles, no meio desse sofrimento todo, por exemplo, essa mulher que é transformada em loba, no meio desse sofrimento todo, ela tiver O um insight arrependimento, de pedir, pelo amor de Deus, me ajuda. se for Pedir para sair sincero, é dali. Ela recolhida. consegue? É recolhida, certo? No livro Obreiros da Vida Eterna,
né? Tem o famoso fogo purificador, que antes de ir para lá, passou no Mercadão de Madureira uns anos atrás. Você lembra? Pegou fogo lá? É o fogo purificador. Lembro. E depois do fogo purificador, Pegou tudo. eles... Hein? Não, estou Eles dizendo, pegou o está... Madureira, todo. Então, justamente quando a gente estava estudando esse livro, há anos atrás, que aconteceu isso. Por isso que eu brinco com isso. E o que aconteceu? A casa transitória de Fabiano, que é tipo uma nave espacial, digamos assim, ela anda nas regiões baixas justamente para ela recebe espíritos recém-desencarnados que não estão em condição de ir para postos de assistência ainda. Ali estão meio purificados para depois ser mandados para vários outros setores do mundo espiritual. E, em determinado momento, eles foram ajudar, assim, investigar esses que estavam arrependidos, né, para vir para a nave para ser resgatado. E eles estavam nos umbrais, nos infernos, digamos assim, né? Aqueles que queriam realmente ser salvos, que realmente estavam arrependidos, não foram muitos, foram salvos. Foram salvos. Tá? Eu não me lembro bem qual foi o processo, sei que eles se deram a mão, cantaram e tal, e foram assim, digamos, tipo assim, volitar até a nave. Deve ter tido muita força mental dos espíritos superiores aí, né? Aquela meia dúzia. Mas os que estavam falando, eu quero também, mas não estavam firmes na decisão, não conseguiram, não, tá? Não conseguiram. A Deus ninguém engana. A boca fala, eu quero, estou arrependido, mas a consciência não vai. Tá? O obreiro da vida eterna. Tem essa passagem aí. Os que realmente estão afim, no livro Ação e Reação, que é mais pesado ainda. Aí isso é mais abaixo mesmo, é lá embaixo mesmo. Tem um cara chamado Orzil, um gigante, né? A aparência, dá medo só de falar. Só de falar eu já estou com medo da aparência do cara. E disse que usava 4 cachorros, que não é brincadeira, não. Só eu pensar, eu já estou também me abaixando aqui, que diz que os dentes dos bichos não eram mole, não. Ele ia, falava, Orzil, tem que resgatar o fulano tal que está na caverna tal. Ele pegava os cachorros dele e ela resgatava. Aquele espírito já estava em condições de ser atendido nessa posto de assistência lá embaixo, não era aqui não. Tá no futuro, geralmente reencarna, né? É jogado na carne, né? Esses espíritos, né? Mas no futuro, ser jogado na carne ou em outro lugar. Quer dizer, em qualquer lugar do planeta que uma alma se arrependa com sinceridade, a misericórdia divina está presente. Isso aí é fato. Tá? A gente lê nos livros espíritos isso acontecer, né? Os exemplos. Gente, já deu a hora, né? Isso que eu ia Tá falar bom, agora, né? deu a hora. Eu tô um pedacinho aqui, mas fica para segunda-feira que vem, né, Elisa? Isso, aí eu vou procurar a pergunta que eu estou falando. Isso. Procura assim. Que os espíritos podem escolher a prova, porque vão Que passar. no Eu livro, vou procurar. vou te dar uma cola. Missionários da Luz fala sobre isso, tá? Não, mas estou falando, tem uma pergunta no livro dos espíritos que fala sobre isso. Eu vou me lembrar também. Depois eu vou ver, vou achar Se ela. tu lembrar Então, antes você de mim, tu procura. passa para mim. Tá. Se você lembrar de mim, tu passa para mim. Tá bom. Viu, Consuelo? Se você também, né? Se você lembrar, Consuelo, passa para gente. Eu? Vocês querem cola, não vou dar cola para ninguém, não. Eu demorei muito para chegar onde eu cheguei. O egoísmo. É isso aí, Consuelo. É isso que a gente aprende, infelizmente, né? É isso que nos é ensinado. Na hora de dar cola, mas lembra na escola? Tinha gente que não dava cola, não, porque era assim, Por não, quê? eu estudei sozinho. Não, eu consigo lembrar que eu li sobre isso, mas eu não consigo lembrar exatamente o número da pergunta. Eu tenho essa Eu vou dificuldade lembrar de depois. gravar número de pergunta, entendeu? Eu não gravo o número da pergunta, eu gravo o conteúdo da pergunta, que é mais difícil. Bom, então vamos lá. Nós vamos achar. Tá. Né? Bom. Vamos lá.